Oi, família amada do meu coração, sejam todos muito bem-vindos ao nosso vídeo do dia. É um prazer e uma alegria receber você aqui hoje. Eu espero que você esteja muito bem. Hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre uma palavra da Bíblia que está lá em Eclesiastes, que vai dizer que o fim é melhor do que o começo. Família, vai chegando no final do ano e muitas vezes a gente vai desanimando, vai perdendo o brilho, vai perdendo a vontade de continuar caminhando, de fazer aquilo que a gente diz que vai fazer, de sonhar e até mesmo de crer que o Senhor, Ele é Deus e que Ele pode fazer todas as coisas em um segundo. No tempo perfeito, Ele fará tudo aquilo que Ele prometeu, porque Ele não é filho do homem para mentir, Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Amém? Então, família, a gente finalizou o nosso último vídeo falando, declarando uma verdade. Que verdade é essa? A gente disse que nós dependemos única e exclusivamente do nosso Deus, de Deus que é por nós. Nós dependemos única e exclusivamente do Deus que é por nós, de Deus que é por nós. Família, isso é muito importante. Sabe por que isso é muito importante? Porque isso vai quebrar, destruir crenças mentirosas. Isso vai destruir o desânimo. Isso vai destruir os medos. Isso vai destruir muitas vezes a forma como a gente se vê, a forma que pensamos e que é mentirosa, que é errado. O Senhor quer renovar nossa mente. Ele quer que a gente decida renovar nossa mente. Então, a gente não deve se basear naquilo que as pessoas falam, naquilo que as pessoas acreditam e muito menos na experiência delas. Isso não é uma verdade absoluta, isso não é a verdade, porque a verdade é Jesus, é a palavra de Deus. Lá na Bíblia vai dizer que quem não tem sabedoria deve pedir ao Senhor. Então, se você não tem sabedoria, e você sabe, vai chegando no final do ano, a gente tem o hábito, que é um hábito, na minha visão, muito saudável e muito positivo, que a gente deve fazer assim, que é de fazer listas, que é de planejar, que é de visualizar o próximo ano, os próximos passos, de ter clareza, mas a gente não pode, não deve tirar isso da nossa própria cabeça. Nós temos um Deus, nós temos um Senhor e a nossa vida é dele. Então, a gente precisa buscar nele, Senhor, qual é a tua vontade? Senhor, qual é o teu plano? O que o Senhor quer fazer em mim, através de mim? O que o Senhor quer fazer na minha vida? Quais são os passos que o Senhor quer que eu dê? Então a gente precisa buscar sabedoria no Senhor. A gente precisa buscar no Senhor porque Ele é a fonte, família, de tudo que é bom. Ele é a fonte de inteligência, Ele é a fonte de sabedoria, Ele é a fonte de força, de ânimo, de vigor, de crescimento, de tudo, de amor, de paz, de alegria. Amém? Ele é a fonte, Ele é o nosso provedor, e é dele que vem o nosso fôlego de vida. A nossa vida existe aqui e agora, porque Ele quer, porque Ele permitiu. Nossa vida tem um propósito para acordar hoje. Então o Senhor, Ele vai dizer: eu dou sabedoria livremente a quem me pede. Deliberadamente. Olha, a medida do Senhor é abundante. Ele não dá um pouquinho, Ele não dá numa medida pequena, não. Ele é abundante, Ele dá deliberadamente, Ele dá de forma infinita. Não tem fim, não tem fim. Então a gente pode sempre, em todo tempo, buscar a sabedoria no Senhor. Pedir sabedoria para o Senhor. Amém? E muitas vezes a gente vai ficar buscando conselheiros. A Bíblia fala que é saudável, sim, a gente ter conselheiros, mas não qualquer pessoa. A gente não pode pedir conselho para qualquer pessoa. A gente tem que, primeiramente, pedir conselho para o Senhor. E, segundamente, para pessoas sábias, que seguem o Senhor, que são cheias do Senhor, que carregam palavra, que carregam a palavra de Deus. Amém? Que tem experiências com Deus, que tem maturidade em Deus. Amém? Porque senão a gente vai ficar mais embaralhado, mais confuso, mais desanimado muitas vezes do que forte, do que firme, do que alegre, do que confiante, do que certo. Então, lembra, nós começamos esse vídeo nos lembrando, no nosso último vídeo aqui, a gente falou que
Nós dependemos, e essa é a verdade. Essa é a verdade, nós dependemos única e exclusivamente do Senhor, que é por nós, não contra nós. E se Ele é por nós, quem será contra nós? Até aqueles que tentam atrasar, até aqueles que tentam tirar do propósito do Senhor. Até mesmo se a gente tentar fugir ou se afastar um pouquinho do propósito do Senhor, tudo vai cooperar. Porque aqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito, Ele faz com que tudo coopere. Tudo que acontece, tudo coopera. Amém? Então vamos entender isso. Tá chegando o final do ano, vai querer fazer listinha, vai querer fazer suas metas, vai querer traçar seus planos. Consagre ao Senhor, entregue tudo para o Senhor, mas acima de tudo, peça a sabedoria dEle. Pergunte para Ele o que o Senhor quer, o que agrada o Senhor. Família, a gente tem que entender que a gente não vai conseguir agradar uma pessoa se a gente não tiver intimidade com ela. A gente não consegue agradar o nosso Criador, a gente não consegue fazer a vontade dele se a gente não conhecer ele. Então a gente passou aqui o ano inteiro dizendo que nós estávamos aqui juntos para conhecer e prosseguir em conhecer mais de Deus. Eu tenho certeza que juntos aqui a gente tem conhecido nosso Pai, mas é infinito esse conhecimento, conhecer esse coração, conhecer essa pessoa que nos ama, que primeiro nos amou, que nos ama mais do que tudo, que nos amou, que amou tanto o mundo, que entregou o seu único Filho, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. A gente vai para sempre viver com Ele. Então, para sempre a gente tem esse acesso à sabedoria. Mas tem uma coisa importante, porque essa palavra ela vai dizer o seguinte. Ela vai dizer, mas quando você for pedir sabedoria para o Senhor, você tem que pedir com como? Existe um jeito certo de pedir. Você tem que pedir com fé. Você tem que pedir com certeza de que Ele está te ouvindo e que Ele vai te responder. Você tem que ter certeza que o Senhor te responde. Talvez hoje esse vídeo já seja uma resposta da sua oração, do seu pedido para o Senhor. Talvez você pudesse estar um pouquinho perdido, sem saber o que fazer, para onde ir, quem ouvir, quem consultar. E aqui hoje o Senhor está dizendo claramente para você, me busque, peça a sabedoria para mim, peça o meu conselho, porque é o Senhor que te fez completo, que vai saber o que está faltando em você, porque é o Senhor que te viu no futuro, que te vê no futuro, que está acima do tempo, que vai saber te indicar para onde ir, para onde não ir, qual porta entrar, qual porta sair, o que ligar, o que desligar, o que construir, o que edificar, o que destruir. Amém? É o Senhor. Então, sabe, tem uma coisa que tem mexido muito comigo nos últimos tempos. Às vezes eu tô ouvindo as pessoas e aí eu tô só na condição de ouvinte, né? Não na condição do Senhor estar me chamando para falar alguma coisa. Então eu tô ali ouvindo e daqui a pouco o Senhor ele começa a me incomodar. Às vezes não é na hora, às vezes é algumas horas depois, ou até mesmo um dia depois, o Senhor começa a me trazer à memória aquilo que eu ouvi. E o Senhor começa a me mostrar, isso é uma mentira. Isso que você ouviu dessa pessoa é uma mentira. Isso é só uma crença, isso é só algo que ela acreditou, não é uma verdade absoluta, não é real, não vem de mim, não é a verdade. Não é. É só aquilo que ela está escolhendo acreditar. Então, por exemplo, porque tá difícil, porque é difícil, porque não tem mais oportunidade, porque para pessoas que são assim, não dá mais, tem que ser assim. Não é isso. Você que está enxergando dessa maneira, existem outras formas de enxergar. Vou abrir aqui o jogo para vocês entenderem melhor o que eu tô falando. Recentemente eu escutei uma menina que é do meio artístico e ela falou assim, olha, agora você tem que ser... tá dentro daquilo que é agradável a eles, né? Então você tem que ter alguma bandeira para levantar, porque senão você não entra, você não tem trabalho para fazer e tal. E isso não é uma verdade, porque nós dependemos única e exclusivamente do Senhor. É Ele que abre, é Ele que fecha, é Ele e somente Ele. A gente precisa ter essa confiança e essa dependência nele, somente nele. Se tem uma coisa que o Senhor fez em mim esse ano foi aprender a confiar e depender somente dele. Amém, glória a Deus. E não existe uma forma melhor de viver, família, não dependendo de nada, não dependendo de pessoas, sabe? Rasgando os ídolos e muletas.
cada vez mais o Senhor está me levando para esse lugar, que é o centro da vontade dele para as nossas vidas. Nós nascemos para depender dele, da graça dele, da bondade dele, da provisão dele, do cuidado dele, do amor dele. É ele que abre portas que ninguém mais abre. É ele que faz o impossível, é ele que faz aquilo que o nosso braço não pode fazer, aquilo que a nossa inteligência, capacidade de entendimento não acompanha. Então, quando a gente for pedir sabedoria para o Senhor, a gente precisa pedir com fé, com certeza de que Ele está ouvindo, que Ele responde. Que Ele é bom. Em todo tempo, em todo tempo, em todo tempo Ele está ouvindo. Em todo tempo Ele está respondendo. Ele está respondendo. Então, tenha essa sabedoria, porque quem pede conselho para o Senhor, quem pede sabedoria para o Senhor, mas duvida se ele está ouvindo, duvida se ele vai responder, duvida se ele respondeu. Porque às vezes a gente pede, a gente crê que ele responde, mas ele responde e a gente fica tipo, será mesmo? Será que ele falou mesmo? Será que é isso mesmo? E isso gera o quê? Uma insegurança. Isso gera um caminho muito trêmulo, muito, sabe, que não é firme, que não é seguro, que não é de paz, que não é de crescimento, não é de edificação, é de queda, é de fraqueza, entende? Então, o Senhor, Ele quer que a gente tenha convicção, Ele respondeu, vai. Não precisa ficar perguntando, não precisa ficar questionando por quê? Porque a gente tem intimidade com Deus, a gente conhece Ele, a gente conhece a voz dEle, a gente sabe o que é agradável a Ele. A gente sabe. E por que a gente sabe o que agrada a Ele? Porque a gente tem intimidade com Ele. Amém? Então, vamos trabalhar nisso. Vamos gastar nosso tempo tendo intimidade para a gente ter certeza de que o Senhor está nos respondendo e de que nós podemos seguir a instrução, a voz do Senhor. A gente não precisa estar enxergando, não precisa fazer sentido, a gente só precisa ouvir e ter certeza que ouvimos a voz do Senhor e andar conforme a voz do Senhor. Amém? O Senhor, Ele quer que a gente entenda que se você não me conhece, você não sabe o que eu gosto. Entenda isso. Você não sabe. A maioria das mulheres gostam de receber flor. Talvez eu não goste. Você não sabe. Então, se você quiser me agradar e você me der uma flor e você achar que eu gosto, mas eu não gosto, você não vai me agradar, né? E com o Senhor é a mesma coisa. Só para deixar claro, eu gosto de flor, tá, família? Acho que isso é claro para vocês, mas talvez alguma outra mulher que você queira agradar goste. Então, você tem que ter intimidade. Você tem que ter, inclusive, renúncia, porque muitas vezes, por exemplo, num casamento, um homem não vai gostar de ir num shopping, mas a mulher vai gostar de ir no shopping, e o homem vai renunciar porque ele quer agradar a mulher dele, certo? E é assim o nosso relacionamento com o Senhor. A gente precisa ter intimidade com Ele, passar tempo com Ele, conhecer Ele, buscar e conhecer mais e mais e mais dEle, para que a gente faça a vontade dEle. Então, na hora de você montar esse planejamento para o próximo ano, e o fim é melhor do que o começo. Com certeza hoje você já conhece mais de Deus do que você conhecia ontem. Amém? Agora você já conhece mais de Deus do que você conhecia no início desse vídeo. Amém? Então, o fim é melhor do que o começo. Na hora de fazer o planejamento, o de decidir suas metas para o próximo ano, quais serão os seus próximos passos, como vai ser a próxima estação, consulte ao Senhor, peça sabedoria ao Senhor e peça para que seja feita a vontade dEle, para que a gente possa agradar a Ele. Amém? Amém? Então digita aqui se você concorda e vai viver essa palavra, se você vai praticar essa palavra. Amém? Me conta aqui quais são os planos do Senhor para a sua vida nessa próxima estação, para essa próxima estação. Me deixa saber, quero saber, tá bom? Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis. E nós nos vemos, se Deus quiser, no próximo vídeo. Beijo, tchau, tchau.